Vamos falar sobre segregação de massas. Sempre quando eu estou na unidade escolar, eu falo assim para os servidores, né? Quem que é a massa? É a gente, os servidores. Segregar, separar, ou seja, nós vamos separar as pessoas em dois fundos, né? O IPREM vai fazer uma concorrência pública e vai pegar uma instituição financeira para gerenciar dois fundos, certo? Um fundo financeiro, que a gente chama de FUNFIN, e o outro é o fundo previdenciário, o FUNPREV. E eu sempre falo também, que pergunta você vai fazer? Toninho, eu posso escolher qual dos fundos eu vou participar? Não, você não pode escolher que fundo você vai participar. Você tem alguns critérios. Se você obedecer determinado critério, você vai para o fundo. Se você ter outros critérios, você vai para o outro fundo, tá bem? Quais são os critérios para você estar no FUNFIN? Tá? Tem que ter 3 critérios conjuntamente. Você tem que ter os 3 cumulativamente, tá bem? Quais são esses 3 critérios para você estar aqui nesse fundo? Primeiro, você tem que ter entrado na prefeitura até, antes desse período aqui, de 27/12/2018. Então, primeiro critério, você tem que já ter entrado na prefeitura concursado, e não por contrato, concursado, entrar na prefeitura antes do dia ou até o dia 27/12/2018. Esse é o primeiro critério. Você tem que ter nascido depois de 31/12/53, certo? E você não pode ter aderido à Previdência complementar. No SampaPrev 1, os servidores foram limitados, suas aposentadorias até o teto do INSS, R$ 6.483,57. Se você quisesse ganhar mais que isso, você tinha de ter uma aposentadoria complementar, As pessoas que entraram depois de 2018, inclusive, tinham um papel se você queria aposentadoria complementar. E, por exemplo, o pessoal que passou em concurso público, assim, de acesso, supervisor, diretor, também nesse período agora aí que o pessoal conseguiu o acesso, eles também, vocês receberam com certeza um papel se você queria aposentadoria complementar, tudo bem? Então, olha, se você aderiu à aposentadoria complementar, você vai para o FUNPREV, não fica aqui. Se você nasceu antes de 31/12/53, você vem para cá, certo? E se você entrar depois você entrou na prefeitura, no dia 28/12, em diante de 2018, você também vai para o FUNPREV, certo? Então, eu digo sempre assim, Quem entrou aqui, entrou. Certo? Você vai ter uma regra de transição de sair depois daqui para cá em alguma situação. Mas no FUNFIN, eu falo assim, quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E olha só o que vai acontecer com esse fundo, Esse fundo é de repartição simples. O que é repartição simples? É igual o IPREM hoje, Todo mundo aí contribui com 14% do seu salário e vai para uma única conta. Nessa única conta se paga os aposentados, se paga os pensionistas. O dinheiro não deu? A prefeitura vem aqui e complementa. Tudo bem? Aqui no FUNPREV já é um fundo, de capitalização. Não é uma única conta. Cada servidor aqui vai ter a sua conta, como se fosse a sua conta corrente, Tanto aqui como aqui, o servidor contribui com 14% e a prefeitura com o dobro, 28%, certo? Só que aqui é uma conta única para todo mundo e aqui é uma conta individual sua, tudo bem? O que vai acontecer um pouco aqui, Você concorda que aqui vai ter pessoas na ativa e aposentados, certo? Só que os aposentados mais velhos vão vir para cá, porque quem entrou antes dessa data, quem nasceu antes dessa data, vai vir para o FUNPREV. Hoje,
o déficit, eu não vou discutir aqui, debater o déficit, porque no meu ponto de vista não é déficit, estou falando déficit para você entender. Hoje é mais ou menos em torno de 5,8 bilhões o déficit do INPREM, tá? Então, não sei a porcentagem, mas com certeza aqui vai ter um pouco de déficit e aqui também já vai nascer com um pouco de déficit, porque os mais velhos e que ganham mais vão acabar estando aqui, tá? Mas tem o artigo, que é o artigo 34, que fala o seguinte: por lei, se tiver déficit atuarial, pode-se ter uma alíquota extraordinária para os servidores. Tudo bem? Isso significa o quê? O Sampaprev é uma mudança na lei orgânica do município, que é a lei mais forte do nosso município. A gente não tem Constituição igual a União e os estados, mas a gente tem a lei orgânica do nosso município, que, assim, a grosso modo, funciona como a nossa lei mais forte, como se fosse a nossa Constituição. Você vê que para mudar, por exemplo, lá no Congresso Nacional, ter a reforma da Previdência, como é uma mudança na Constituição, precisa de um quórum qualificado. O que é um quórum qualificado? Um número grande de deputados, não só metade mais um, mas 3/5 da casa, certo? Aqui também precisou de 37 votos para aprovar esse PLO número 7, porque é uma mudança da nossa lei orgânica do nosso município, precisa de 3/5 da casa, 3/5 da casa significa 37 votos, tá bem? Só que a alíquota extraordinária é por lei, quer dizer, lei ordinária. Lei ordinária é metade mais um. Então, eles vão poder colocar uma alíquota para você pagar, bastando ter 28 votos. Eu já passei aqui pelo governo do Haddad, do Dória, do Bruno Covas e agora do Ricardo Nunes. Sabe quanto que o governo perde aqui um projeto dele de 28 votos? Pelo menos nesses 9 anos que eu estou aqui? Nunca. Então, é muito difícil o governo perder aqui um projeto dele de 28 votos. Significa que ele vai poder colocar aqui uma alíquota extraordinária quando ele quiser. Ou esse governo, ou o próximo, ou o próximo, ou o próximo. Tudo bem? Uma outra coisa que é importante. O déficit não tem que ser um déficit real só no momento. Déficit atuarial significa que eles fazem um estudo do déficit ao longo do período de 20, de 30, de 50 anos. Ou seja, se em algum momento, ou agora, ou no futuro, tiver algum déficit, eles já vão poder colocar esse déficit, essa alíquota extraordinária para a gente pagar. Mais ainda, um governo que vem, ou esse mesmo governo, pode colocar uma alíquota de 5% e daqui mais 3, 4 governos pode mudar essa alíquota. Então, por exemplo, o Ricardo Nunes vai falar que a gente já está dando muito prejuízo para os cofres públicos porque tem um déficit grande e a prefeitura tem que aportar dinheiro nos dois fundos, tá bem? Então ele pode falar que vai aumentar, vai colocar uma alíquota extraordinária de 5% para a gente. Então 14 mais 5 você vai pagar 19. Pode entrar uma mãe, falei daqui 3 gestões, e falar 5% é pouco, né? Os fundos que estão cada vez mais com déficit maior, porque é isso que vai acontecer, principalmente no FUNFIM, porque no FUNFIM as pessoas que vão estar aqui só vão se aposentando, porque os novos vão vir para cá. Então esse fundo que vai já começar com certo déficit, a tendência do déficit é só aumentar até que todo mundo esteja aposentado aqui, né? Como teve gente que entrou em 2018 na prefeitura, coloca mais 48, então esse fundo vai ter gente se aposentando até 2058, porque agora são 40 anos para aposentadoria, quer dizer, se você quiser ter 100%, né? Tudo bem, tem a regra, a transição, mas que quase quem entrou em 2018 não vai refrescar nada a regra de transição. Então esse fundo vai só aumentar o déficit daqui até mais ou menos uns 40 anos, tá certo? Então não é muito difícil, conhecendo determinados setores políticos, né, ligado aí ao Novo, né, ao MBL, que eles vão querer com certeza se ganhar um dia a prefeitura ali para frente, colocar uma alíquota ainda maior. Já é uma dúvida que me perguntam muito, né, já vou falar aqui. No relatório sobre a comissão de estudos, foi falado de um escalonamento de até 22%. Esqueçam isso não passou.
Isso não está no texto, isso estava no relatório que não foi colocado como emenda ou no substitutivo, ou qualquer substitutivo. Então, o que está é que pode ser uma alíquota, não tem limite. Então, pode ser uma alíquota de 5, de 7, de 10, de 15, a mais aos 14%. Tá bem? Então, a gente está extremamente vulnerável, porque depende do maluco que sentar naquela cadeira, vai poder lascar uma alíquota bem grande para os servidores, tá? O Funprev, já, como eu falei, já é um fundo de capitalização, cada um vai ter a sua conta, né? Eu acho, é minha opinião muito particular, que para o futuro o governo vai se retirar como responsável de aportar o dinheiro caso aqui necessite, porque hoje o governo vai aportar para os dois fundos caso ele tenha um déficit, tá bom? Por que eu acho isso? Porque não tem nenhum sentido o governo fazer, né, milhares de contas individuais se não for para deixar responsabilidade para o indivíduo, né? Senão ele faria também uma única conta se era para ele ser responsável para sempre. Agora veja só, uma empresa que vai gerenciar esses dois fundos. Esses dois fundos, a princípio, a própria prefeitura que vai pagar esse ente financeiro aí, né? Mas depois, os próprios fundos que vão pagar essa empresa, porque o banco não vai trabalhar de graça para gerenciar isso. E aí que morre o perigo, né? Uma empresa financeira. Se você tem uma conta individual e eles pegarem o dinheiro e fazer um investimento que der ruim, esse investimento não der lucro e der prejuízo de 20%, significa que a sua conta vai abaixar 20%. Se um dia essa empresa financeira quebrar e a prefeitura, com certeza, do meu ponto de vista, vai sair como responsável, vai acontecer igual no Chile, muita gente vai ficar sem aposentadoria para o futuro, né? Isso é um pouco sobre o Funfin e o Funprev. Sim, tem uma questão muito importante que eles passaram como emenda. Os dois fundos têm que ter a mesma contribuição dos servidores. Não pode um fundo, por exemplo, cobrar 14% e outro fundo cobrar 19%. Também não pode ter diferenciação de alíquotas para os ativos e aposentados e pensionistas. Eles vão ter a mesma alíquota. Isso que significa, em outro videozinho que eu falei para vocês, o que passar do salário mínimo for 14%, vai ser 14%, porque a alíquota hoje é 14%. Mas se tiver uma alíquota extraordinária de 5%, por exemplo, vai ser 14 mais 5, 19, que o aposentado vai pagar acima do salário mínimo, tá bem? Eu acho que é isso.